Oi, gente, aqui é a Letícia e hoje eu vim fechar nossa conversa sobre teoria queer, trazendo algumas questões de aspectos políticos e como que isso se dá no nosso dia a dia. Então eu vou puxar um pouquinho do ponto que a gente trabalhou no último vídeo, que é a questão da abjeção. A abjeção à teoria queer, ela vem um pouco do conceito do Foucault, quando ele trabalha com a bioética. Então, Foucault vai falar que em determinado tempo na sociedade, as coisas eram dadas de forma disciplinar. Então, primeiro era um monarca que deixava viver, então ele deixava viver e fazia morrer. Então, ele deixava determinadas pessoas, por determinadas situações, viverem e fazia outras pessoas morrerem. E aí o Foucault vai falar que na sociedade que a gente tem hoje, que é uma sociedade pautada muito na biopolítica, na bioética, uma biopolítica, né? Ele vai falar que isso se dá de uma outra forma. Hoje, o Estado, no lugar desse monarca, vai tratar as pessoas no sentido de fazer viver e deixar morrer. Então, determinadas pessoas, por determinadas circunstâncias, por determinadas posições sociais, vão ser feitas viver. Então, você vai prolongar a vida das pessoas, você vai fazer de tudo para que elas não morram. Um exemplo assim, que eu acho nítido do fazer viver é o Stephen Hawking, que numa sociedade qualquer que ele tivesse menos privilégios, ele não estaria vivo até hoje, porque ele teria morrido 2 anos depois do diagnóstico dele. Então essa é ao mesmo tempo, né, nessa sociedade em que o Stephen Hawking, que deveria ter morrido há décadas, não morreu, é a mesma sociedade em que as pessoas na África, por exemplo, morrem anos antes do que deveriam realmente por isso, entendeu? Determinadas pessoas são deixadas para morrer e outras são feitas para viver. E aí, nesse sentido, que entra a posição de abjeção. A posição de abjeção é essa posição em que você é deixado para morrer. E aí, pensando no que a gente trabalhou na semana passada, no vídeo passado, quer dizer, sobre a teoria queer e sobre como esses discursos hoje em dia colocam determinadas pessoas, esse discurso normativo, um discurso heteronormativo, coloca determinadas pessoas em posições de abjeção. E aí podem entrar transexuais, gays, mulheres, negros, pobres, né? Não se fala só de uma objeção de gênero ou de identidade de gênero, mas também de uma objeção dessas posições de minoria. Isso faz com que essas pessoas sejam deixadas para morrer. E isso pode ser no sentido figurativo, por exemplo, as mulheres que durante muito tempo, os negros também, que não tinham acesso à educação, que não tinham acesso aos mesmos, que ainda não têm acesso aos mesmos empregos, ao mesmo salário, à mesma qualidade de vida. Mas também isso pode ser algo literal. Em que sentido? A população, isso acontece muito, na verdade, com todas as minorias, né? Mas vamos focar na população trans, que é o meio que, né, o ponto de desencontro aí nessa questão da ideologia de gênero. A população trans hoje, ela tem no Brasil 2 dificultadores que matam muito grandes. A dificuldade de acesso à educação e à saúde. E por que os dois acabam sendo no mesmo nível? Porque se por um lado essas pessoas elas não conseguem ir num posto de saúde para poder serem atendidas ou sem enfrentar, né, milhões de preconceitos, milhões de questões por conta do nome, por conta do direito de existir. Por exemplo, aqui na cidade tem um pronto-socorro que ele é conhecido por esses desacatos à humanidade dessas pessoas. Não necessariamente só as pessoas trans, mas de maneira geral. Então, assim, são essas posições em que as pessoas elas não têm direito de ter um acesso à saúde, não têm direito de ir num posto de saúde, não têm direito de ir numa UPA sem ser desrespeitadas, ver seus direitos violados, enfim. Então tem esse lado. O outro lado é o lado da educação, que faz com que essas pessoas elas sofram tanto, tenham tanta dificuldade de ter acesso a isso, que acabam indo para outros meios. E aí a gente pode pensar na população pobre, que acaba por uma série de dificuldades sociais que não são levadas em conta no que diz respeito ao acesso à educação, que faz com que essas pessoas não consigam permanecer na escola, ou que se permanecem, elas não consigam realmente aprender, e acabam que, ou elas têm 2 opções, ou elas vão para subempregos, né, que vai trabalhar 12 horas por dia para ganhar um salário mínimo, ou elas vão pra violência, pro crime, porque é uma questão de sobrevivência. E aí, por exemplo, na população trans, isso faz com que 90% da população trans vá para a prostituição.
E isso gera uma questão porque esses locais de violência são locais que matam, né? Esses locais da criminalidade, da abjeção. Então aí é que tá. Por que é tão importante discutir e é tão problemática a posição desse grupo conservador, desse grupo fascista hoje? Porque o discurso deles mata. Eu já tive até uma discussão sobre isso com meu namorado, com alguns colegas. Por que é tão perigoso se o Bolsonaro ganhar as eleições? Muita gente fala, ele é um louco, ninguém vai dar asa pra ele, ele não vai conseguir governar, nem o pessoal das bancadas não é louco de deixar ele fazer as coisas que ele fala. Tá, ok. Concordo que um presidente só não faz nada, não tem a ver com o presidente em si, tem a ver, né, com todo um contexto que tá por trás disso. Ok, beleza, eu concordo. Mas quando o seu presidente, e aí eu acho que vale lembrar também do Trump e também do Putin, quando o seu presidente fala determinadas coisas e tem determinadas posturas, isso faz com que uma grande parcela da população que antes não falaria disso, fale. Então, o machista, o seu tio machista do seu almoço de domingo, que antes ele não falava determinadas coisas. Ou falava muito numa brincadeira, numa piada. E que quando isso se torna permitido por conta de um presidente que assim age, isso se torna perigoso, porque não vai ser mais uma coisa esporádica de um negro ser apanhar na rua porque acharam que ele assaltou alguém. Não é mais esporádico que um casal apanhe na rua, um casal homossexual apanhe na rua porque estava de mão dada. Ou então um casal de amigos que estejam juntos e apanhem porque acham que eles são gays. Então você percebe que essas questões pontuais em relação a essas pessoas que estão nessas posições de abjeções não se tornam mais questões pontuais. Se tornam questões frequentes, muito mais frequentes do que já são, e se tornam a norma. E é aí que é perigoso. E por que eu acho importante estar fazendo esses vídeos e estar falando disso? É entender que falar sobre teoria queer, ou falar sobre essas questões, não tem a ver com querer que você se transforme em gay, querer que todo mundo seja viado, que todo mundo seja trans, que ninguém mais é... Não é isso. Entende? A questão é justamente o oposto. Que determinadas pessoas têm determinadas vivências. E isso faz com que nessa sociedade que a gente vive hoje, elas tenham determinadas posições. E essas determinadas posições podem matar. Então, por isso que é tão importante falar sobre, pensar e enfrentar esse momento conservador que a gente está vivendo. Principalmente pensando na teoria queer. A Butler não fala só de gênero. A Butler fala de N coisas, o gênero sendo uma delas. E igual eu tô falando com vocês, pensando nessas posições de abjeção e esse contexto político, a gente percebe o quanto que é sério e o quanto que é importante essa discussão. E o quanto que é perigoso esse movimento contra essa teoria, porque é um movimento que basicamente diz: vocês não merecem viver. Vocês, minorias, têm que morrer. E é basicamente isso que o presidenciável fala. Determinadas pessoas merecem morrer. Mulheres têm que ganhar menos. Gay não é gente. Então, a importância da teoria queer é essa. As pessoas estão morrendo por causa dessas posições onde elas são colocadas. E a gente tem que falar sobre isso. Tem um livro novo da Butler que saiu agora, eu tô muito doida pra comprar, inclusive porque eu acho que vai ser muito útil pro meu TCC, que vai falar um pouco sobre a influência desses jogos de poder na construção psíquica do sujeito. E eu acho que isso também é algo muito importante de ser discutido. Não ficar também a teoria queer só nesse social, só nesse coletivo, mas discutir isso pro indivíduo. E eu acho que nesse sentido a Butler consegue um diálogo com a psicanálise que eu acho muito interessante. Eu queria fazer um vídeo falando um pouquinho sobre essa questão da interseção com a psicanálise e a teoria queer, mas eu não acho que eu consigo fazer isso agora. Porque eu acho que ainda preciso estudar mais um pouco, e eu acho que dependendo da forma como eu for desenvolvendo meu TCC pro ano que vem, eu vou conseguir fazer isso muito melhor. Então eu acho que eu vou esperar mais um pouquinho.
Eu espero que tenha ficado claro o que eu quis passar sobre a importância da teoria queer, o contexto histórico, o que ela diz. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me perguntar. Se vocês quiserem vídeos sobre alguma outra coisa específica dentro da teoria queer, o que quer que seja, vocês podem me perguntar também. E é isso. Espero que tenha sido útil e até a próxima. Tchau!